O ME-163 foi um avião revolucionário. Na realidade era um foguete e ele voava rápido. Hoje vamos saber a sua história. Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva aos céus da Europa durante a Segunda Guerra Mundial, aonde surgiu um avião revolucionário, o ME-163. A Alemanha, lá pela metade da Segunda Guerra Mundial, começou a ser muito castigada pelos bombardeiros aliados que varriam os céus germânicos. Esta ação destes bombardeiros deveria ser parada se a Alemanha quisesse sobreviver à guerra. E o desespero por vencer a batalha aérea gerou o avanço de armas modernas, revolucionárias até, que surpreenderam os aliados, assustando-os e gerando uma apreensão. Armas como o ME-262, o primeiro caça a jato, as bombas voadoras V1, V2, os bombardeiros a jato, arado, e o Messerschmitt ME-163, o caça-foguete, um avião pequeno, rápido e mortal, tanto para os inimigos quanto para os próprios pilotos. Não é à toa que o ME-163 também passou a ser conhecido como o fazedor de viúvas. Este é o Messerschmitt ME-163 Comet. Seu design compacto e incomum o faz parecer um brinquedo de criança, mas o Comet estava longe de ser um brinquedo. Era, de longe, a aeronave mais rápida da Segunda Guerra Mundial, sendo o primeiro e único caça movido a foguete a ser usado em combate. Ser de última geração também significava que precisava ser manuseado com extrema cautela, e o Comet acabou provando ser tão perigoso para seus próprios pilotos quanto para o inimigo. Mas você não estava apenas sujeito a simplesmente bater ou explodir. Não, você nunca adivinharia qual destino macabro essa pequena aeronave poderia te submeter. Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães estavam investigando designs experimentais para aeronaves sem motor, também conhecidas como planadores. Naquela época, os alemães já tinham alguma experiência testando motores a foguete. O problema com esses motores era que eles só podiam sustentar o voo por curtos períodos antes que o combustível acabasse. Então, por que não colocar um motor a foguete em um planador? O piloto teria potência a foguete à sua disposição e, quando o combustível acabasse, ele estaria pilotando uma aeronave que não precisava de potência para voar. Após numerosos protótipos, testes, alterações, variações e uma quantidade de pilotos de teste e tripulações mortos, o Messerschmitt ME-163 Comet foi implantado pela primeira vez em operações de combate em 1944. A nossa jornada hoje nos traz ao aeroporto Berlin-Ghetto, hoje um museu da Luftwaffe. Dá para ver que a gente vai ver muita coisa aqui. Uma outra informação muito importante, se você quiser vir visitar o museu em Ghetto, ele fica a mais ou menos uns 20 quilômetros do centro de Berlim. Você precisa ter um veículo ou contratar alguém para te trazer, e a entrada é totalmente gratuita, você não paga nada, nem estacionamento, vale a pena. Depois de ver essa belíssima exposição aqui do lado de fora do aeroporto, a gente vai entrar agora no hangar 3, onde estão os aviões clássicos, Primeira e Segunda Guerra. Parece ser bem interessante, vamos lá. Eu não queria dar spoiler não, mas aí dentro tem um ME-163, de verdade, vamos conferir. A pequena aeronave tinha menos de 6 metros de comprimento e comportava um único assento. Antes da decolagem, era equipada com um suporte composto por 2 rodas. Uma vez no ar, o suporte era descartado da aeronave, revelando um único esqui como seu equipamento de pouso permanente. Como o Comet se tornava um planador não motorizado assim que o combustível do foguete acabasse, o esqui era mais adequado para pousos, mas não estava isento de problemas. O esqui era mantido no lugar por um estrado pneumático.
O mesmo mecanismo é muito comum em aeronaves modernas, absorvendo o choque ao aterrissar. Em uma aeronave tão compacta, é muito importante que isso funcione corretamente. Se falhasse, ou se o piloto o deixasse acoplado na posição bloqueada durante a descida, ele enfrentaria um pouso muito difícil. Durante o desenvolvimento do Comet, 3 dos principais pilotos de teste experimentaram isso e foram hospitalizados com graves danos na coluna e fraturas no crânio. Outro avião icônico, se não revolucionário, que está exposto aqui no Museu de Gettle é o ME Comet, como ele era chamado. É um caça-jato, um turbojato, e muito compacto. Era basicamente um foguete tripulado que foi lançado no final da guerra, numa das tentativas de reverter a maré da guerra e combater o bombardeio das fábricas alemãs pelos aliados. É um avião sui generis, totalmente diferente, esse jato. Ele não tinha vamos dizer, uma aerodinâmica convencional, era um bólido, e este aqui está especialmente bem conservado. É difícil achar um Comet em exposição. Esse está muito bem conservado. O Comet foi mais uma das tentativas, né, que não deram certo. Ele não tinha nem o pouso de aterragem, quer dizer, o trem de aterragem dele era apenas uma pequena roda traseira, e creio que à frente ele vinha deslizando, porque ele tem toda uma proteção. Ele não tinha os pneus aqui na frente para fazer a aterrissagem. Tinha tipo um trenó que deslizava. Na frente, aquela pequena hélice era apenas para orientação e direcionamento da aeronave. Opa, peraí, você está falando besteira. Essas hélices, que você chamou de hélices, mas na realidade são aletas, elas servem para gerar energia para o avião, para os sistemas de navegação e funcionamento do avião, pois ele não tinha bateria. Lembre-se, o ME-163 era um foguete. Confira. E bem ao lado da cabine do piloto, do cockpit, tem os 2 canhões, que eram seu armamento. Lembre-se que ele era um avião destinado a combater os bombardeiros aliados. Então ele teria que ser rápido, potente no armamento e decisivo. Chegou tarde no final da guerra e não fez assim alguma diferença no combate à Força Aérea Aliada. Outra característica da aeronave são as pequenas lâminas em seu nariz, que adicionam à sua aparência cômica. Mas isso não era uma hélice, era uma turbina eólica. Enquanto a aeronave voava, o ar em movimento fazia a turbina girar, o que gerava energia para os equipamentos a bordo do Comet, como o rádio, o localizador, a bússola e os circuitos de disparo para seus canhões duplos de 30 mm. Claro, a característica mais espetacular do Comet era seu motor a foguete. Com isso, o Comet se tornou o único caça movido a foguete a ver combate, e também o tornou a aeronave mais rápida da guerra. De fato, o piloto de teste Heinrich Dittmar estabeleceu 2 recordes de velocidade não oficiais com o Comet, atingindo uma velocidade de 1.130 km por hora. É a primeira aeronave pilotada de qualquer tipo a superar 1.000 km por hora. Seu recorde de velocidade só seria quebrado após a guerra, quando o Bell X-1 alcançou uma velocidade de 1.434 km por hora no final de 1947. O problema com o foguete, ou melhor, um dos muitos problemas, era seu combustível. O Comet só comportava combustível suficiente para um máximo de 7 minutos e meio de voo com potência. Em combate, os aliados logo perceberam isso e adiavam o engajamento com o Comet, até que seu combustível fosse esgotado. O problema era que era um planador tão bem projetado que ainda era incrivelmente rápido mesmo sem potência. Não apenas rápido, mas ágil também. Cada piloto que voou
voou no Comet ficou incrivelmente impressionado com seu manuseio. Era virtualmente impossível fazer um stall ou girar, e seu principal piloto de teste comentou que ele poderia voar em círculos ao redor de qualquer outro caça da época. O Comet era tão bom nesse aspecto que era realmente bom demais. O planador era tão bem projetado que até mesmo a menor corrente de ar ascendente poderia fazê-lo subir no ar, um grande problema ao pousar. Uma pequena rajada de vento poderia fazer você ultrapassar uma pista de pouso, e com o combustível acabado, você não teria a chance de um segundo passe de pouso. Outro problema estava na imensa velocidade do Comet. Você simplesmente passava por um alvo em questão de segundos, o que significava que era necessário excelente precisão para realmente atingir algo. Os canhões duplos eram precisos apenas a 261 km por hora em um caça, enquanto os canhões duplos do foguete eram precisos apenas a 50 km por hora, precisos também a uma curta distância. Então, era basicamente impossível para o Comet atingir um bombardeiro de movimento lento. Esse problema foi abordado com uma nova arma, o Sondergerät 500 Jägerfaust. Consistia em 10 armas de 50 mm de um único disparo apontadas para cima, 5 armas montadas em cada raiz de asa. As armas estavam ligadas a uma célula fotoelétrica no topo do Comet que detectava uma mudança de brilho quando havia algo acima da aeronave. Então, o Comet mergulhava sob um bombardeiro inimigo e a célula fotoelétrica disparava automaticamente as armas, cujos canos eram ejetados para baixo enquanto disparavam, tornando a arma sem recuo. Parece que essa arma foi usada apenas uma vez em combate, em 1945, derrubando um bombardeiro Lancaster. O Comet poderia subir a uma altitude de 32 mil pés em menos de 3 minutos. Impressionante, mas também poderia apresentar problemas. Os pilotos precisavam ter dietas especiais de baixo teor de fibras, pois gases no trato gastrointestinal se expandiriam rapidamente durante a ascensão, tornando a subida desconfortável. Como a cabine do Comet não era pressurizada, eles também precisavam passar por treinamento em uma câmara de altitude. Mesmo assim, o piloto humano limitava o que o Comet poderia fazer, já que operava na estratosfera sem um traje pressurizado. Um ser humano só pode suportar essas condições por alguns minutos antes de perder a consciência. O maior perigo do Comet, no entanto, era seu combustível. Utilizava Seestoff, uma mistura de hidrazina hidratada e metanol, e T-Stoff, peróxido de hidrogênio concentrado. Eles se inflamam espontaneamente ao entrar em contato um com o outro e devem ser manuseados com extrema cautela. O Comet tinha portas de abastecimento separadas para cada um e 2 caminhões-tanque eram usados para abastecê-lo. O primeiro forneceria o Seestoff e depois sairia da área antes que um segundo caminhão-tanque entrasse com o T-Stoff. O motor do Comet e o armazenamento de combustível eram minuciosamente lavados com água antes e depois dos voos. A alta volatilidade do combustível resultou em muitos incêndios e explosões, ferindo e matando pilotos e equipes de solo. Isso frequentemente ocorria quando as linhas de combustível eram rompidas ou vazavam, e com a frequência de pousos difíceis, isso tornava voar o Comet uma empreitada particularmente perigosa. Os pilotos geralmente tentavam garantir que usassem todo o seu combustível antes de entrar na cabine. Mais de 1.000 litros de Seestoff eram armazenados logo atrás da parede traseira da cabine, e 120 litros de T-Stoff estavam ao lado do piloto em tanques em ambos os lados da cabine. O fato de estarem rodeados por essas substâncias provavelmente causava certa apreensão nos pilotos, mas não apenas porque se inflamavam ao entrar em contato um com o outro, eram altamente corrosivas por si mesmas. O T-Stoff só poderia ser armazenado em alumínio e o Seestoff em esmalte ou vidro, pois corroíam qualquer outra coisa. Pilotos usavam trajes especiais de asbesto revestidos de borracha para se protegerem do combustível corrosivo, mas nem sempre era suficiente. Lembre-se que no próximo ano a gente terá uma nova turma para vir aqui para a Alemanha e percorrer todo esse caminho que eu fui publicando nos vídeos aqui do canal. Começando em Frankfurt, Colônia, Bremen, Bremerhaven, Peenemünde, Berlim, enfim, muitas coisas para serem vistas num roteiro de 12 dias cortando a Alemanha. E se você quiser se juntar ao próximo grupo, entre em contato. Está aqui o nosso WhatsApp. Eu tenho poucas vagas
aproveite essa oportunidade de conhecer um pouco mais da nossa história. Joseph Piols era um as da Luftwaffe, de 31 anos e recebedor da Cruz de Cavaleiro, a mais alta condecoração nas forças militares da Alemanha nazista, quando foi transferido para uma unidade de teste do Messerschmitt Comet. Durante uma decolagem, o suporte foi descartado muito cedo. Ao saltar da pista, ele atingiu a aeronave e causou a ruptura de uma linha de T-Stoff. Isso fez com que o motor parasse, e Piols foi forçado a planar para um pouso de emergência. Pilotos na base aérea assistiram enquanto seu amigo batia seu Comet. Correndo para ajudar, encontraram uma cena horrível. Na cabine, Joseph Piols estava ensopado com o corrosivo T-Stoff. Seu braço direito havia sido dissolvido completamente. O outro braço, bem como sua cabeça, estavam ensopados. O melhor amigo de Piols, Major Wolfgang Speta, ordenou a todos que não estivessem diretamente envolvidos na operação de recuperação que deixassem a cena imediatamente, enquanto ele, silenciosamente, esperava que o acidente tivesse matado instantaneamente Piols, ou pelo menos o tivesse deixado inconsciente. O Messerschmitt Me-163 Comet, apesar de suas incríveis capacidades, provou ter um desempenho decepcionante em suas implantações de combate. De fato, acredita-se que pilotos do Comet derrubaram 9 a 18 bombardeiros aliados, mas perderam 10 Comets em retorno, além de numerosos pilotos e equipes de solo mortos durante seu desenvolvimento. Nunca viu implantação em grande escala e, devido à sua chegada tardia na guerra, foi rapidamente tornado inútil à medida que a Alemanha enfrentava problemas de fornecimento com seu combustível exótico. Apenas um piloto aliado voou um Comet com seu motor a foguete. O piloto era um escocês, o capitão Eric Brown. Apesar de estar ciente do perigo e descrever a sensação de voar o Comet como semelhante a sentar em um caixão de lata, Brown fez um voo não autorizado para experimentar o motor a foguete logo após a guerra, enquanto os aliados ainda ocupavam a base aérea alemã. A equipe de solo alemã havia protestado, tentando avisá-lo sobre o risco. Quando ele pousou com segurança, eles compartilharam uma bebida de comemoração. Em seu registro de voo, Brown comentou simplesmente: "Fantástico." Além desse voo não autorizado, os aliados nunca testaram o Comet com potência, concluindo que era muito perigoso. Cada piloto que sobreviveu ao voo ficou completamente impressionado com seu desempenho e completamente aterrorizado com seus perigos. Pilotos audaciosos eram atraídos pela perspectiva de voar essa ágil aeronave, uma empolgação talvez apenas amplificada pelo extremo risco. Nesse espírito, o Comet poderia talvez ser considerado um objeto perigoso. O Comet era uma arma perigosa para deter o ataque dos aliados, e os pilotos aliados o consideravam como uma cobra venenosa em termos de aeronave para a sua época, e uma única picada dela poderia se provar não apenas letal, mas terrível como o inferno. Espero que tenham gostado da história do ME-163. Se gostou, não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal. Você também pode ver o ME-163 de pertinho. Vocês viram aí um deles exposto no Museu de Gatow, que visitamos no nosso roteiro pela Alemanha. Entre em contato pelo nosso WhatsApp e garanta sua participação no próximo grupo, que visitará Gatow, Berlim, Nuremberg, Peenemünde, Colônia e tantos outros lugares da Alemanha marcantes. Aproveite também e participe da promoção da camisa dos 80 anos do Dia da Vitória. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí,
Não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais.